Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando de massas, qual é a melhor massa para seu bolo. Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês qual é a massa ideal para montar seu bolo, seja ele naked cake, seja um bolo de aniversário normal ou seja ele um bolo de casamento de vários andares. Então hoje você vai conseguir tirar essa dúvida. Para quem não me conhece, meu nome é Kimberly, sou da Kim Confeiteria e vim da Venezuela para te ensinar a fazer receitas deliciosas que você consiga fazer em casa, compartilhar com sua família ou até mesmo vender se você quiser. Então vamos lá fazer essa aula? Óleo de girassol. E pronto! E hoje estou aqui com minhas massas prontas para iniciar a nossa aula, mas antes de continuar eu queria te convidar a se inscrever no meu canal. Isso faz eu sentir que realmente esse conteúdo de valor que eu estou entregando para vocês está valendo a pena e você está aprendendo com o meu canal. Então clique aqui no botão vermelho e faça parte dessa grande família que cada dia cresce mais. E antes de que você pense que saindo na metade do vídeo você já vai saber qual é a receita que você precisa para a sua massa, fica até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar nesse vídeo 3 tipos de massa e as suas diferentes características. Então vamos lá? Eu vou te contar 3 tipos de métodos de preparo de massa: o método cremoso, o método espumoso e o método direto. Nesses métodos que eu tenho aqui as massas já para vocês, vamos começar falando de método espumoso, que é esse pan de ló aqui. Então eu trouxe aqui para vocês uma massa pan de ló. Dentro do método espumoso existe também a genoise, existe o pan de ló, que é esse daqui, e o chiffon. Eu trouxe hoje para vocês o massa pan de ló porque é um bolo mais comum que a gente conhece mais por aí, mais popularmente. Mas por ele ser o mais popular, geralmente a gente acha que ele é a melhor opção. Mas realmente não é. Se você vai fazer um bolo alto, você precisa conhecer os métodos de preparo para você entender o porquê a massa pan de ló não é mais indicada para seus bolos altos, né? Vou começar falando das características dessa massa. Ela é uma massa que ela parece realmente uma esponja. Ela tem muitos furinhos, então ela absorve bastante calda. Só que o que acontece? Na hora que a gente coloca a calda e sobrepõe as camadas do bolo, ela vai achatando, você vai vendo? À medida que a gente bota o peso, ela vai achatando. Então você coloca a calda aqui e o que acontece? Ela não consegue absorver a calda. Então ela fica com a calda e no momento que você aperta, a calda começa a escorregar. E isso que acontece muitas vezes com a gente que não sabe que massa pan de ló não dá para montar bolos altos por causa do peso e que ela atua como uma esponja, né? Ela atua como uma esponja. Quando você tem a esponja da sua casa, você vê que você coloca sabão, coloca água e quando você espreme ela, daí ela solta tudo. Ela parece que está normal, mas quando você aperta, ela começa a jogar tudo. A mesma coisa acontece com a massa pan de ló, a massa chiffon e a genoise, que é uma massa para fazer rocambole. Eu não vou estar falando muito dela porque essa é aquela massa que a gente espalha em uma assadeira e enrola para fazer nosso rocambole. Então hoje a gente não vai estar falando muito dela. Mas no caso da massa pan de ló e da chiffon, a gente tem essa característica, né? É realmente como uma esponja. Ela tem tantos furinhos, tantos furinhos, que acontece isso. Você consegue colocar bastante calda, mas ela não consegue segurar aquela calda na hora de colocar as camadas de bolo. Agora vamos a passar com o nosso método de preparo direto. Nossa massa de método direto, ela é chamada de método direto porque a gente pega os ingredientes líquidos e junta com os ingredientes secos. Então é tipo um método diretamente, né? A gente pega uma vasilha, coloca tudo e por último coloca a nossa farinha, que no caso seria um ingrediente seco. Ela é uma das massas mais fáceis da gente preparar, porém ela tem o seu segredo. Se você quer aprender mais sobre essa massa, eu ensino todo no meu curso Apaixonada pelos Bolos e como eu já falei, o link está aqui na descrição. Olha, eu tenho aqui uma massa de óleo. A principal característica dessa massa é que ela é feita com uma gordura líquida. Você pode sim colocar manteiga, só que a manteiga tem que estar em estado líquido, ou seja, você tem que derreter no micro-ondas e colocar. Mas se entenda muito bem, a manteiga ela tem 80% de gordura, enquanto o óleo ele é 100% gordura. Então a sua massa vai perder um pouco da umidade e da gordura do óleo, por exemplo, né? Então você vai tentar equilibrar aí a sua receita para ter a sua melhor receita dentro da sua casa e dentro do seu cardápio, beleza? Como vocês podem ver, a massa base óleo, ela tem também bastante furinhos, só que os furinhos são maiores. Olha os buraquinhos. Os furinhos são bem maiores, né? Então ela segura assim mais calda, você consegue regar ela é uma massa bem mais úmida. Olha, minha mão fica brilhante da gordura do óleo, né? Ela é bem úmida, você consegue regar ela com a sua calda.
porém ela segura mais a calda do que o pão de ló, por exemplo. Então você consegue fazer bolos de 4 camadas de massa, tá bom? Então, na massa base óleo por método direto, a gente tem a fermentação apenas do fermento químico. Então, uma massa de método direto sem fermento químico não vai crescer no seu forno, porque você não está fazendo aquela agitação mecânica que a gente faz no método espumoso, tá bom? Outra coisa que queria falar desse método é que ela consiga segurar bolos de até 4 camadas de massa. Só que para mim não seria uma boa escolha colocar essa massa, por exemplo, no bolo de andar, de 2, 3 andares. Eu não escolheria essa massa porque é uma massa mais fofa e que realmente ela não fica um pouquinho dura, firme na nossa geladeira. Agora vamos a falar da minha favorita, que é a massa método amanteigado, método cremoso. O método cremoso é quando a gente junta manteiga ou margarina em ponto pomada e junta com açúcar e coloca na batideira até ele criar um creme. Por isso que o nome é método cremoso, né? Porque a gente junta esses dois ingredientes e com a ajuda da batideira forma um creme. Essa massa precisa também de fermento, porque ela não tem aeração dos ovos. Mesmo que o ar fique preso dentro da mistura da manteiga com açúcar, não é o suficiente para a nossa massa crescer dentro do forno. Eu tenho ele aqui, como vocês podem ver, ela também está com bastante furinho e ela é uma massa que segura bastante a nossa calda, né? Ela é uma massa que realmente fica dura na geladeira, ela fica gelada da estrutura. É claro, ela não vai ficar como um tijolo, né? Porque além de manteiga, elas têm outros ingredientes para deixar ela mais macia. Se você quer aprender a fazer essa receita de massa manteigada, eu vou deixar o link aqui para você assistir essa receita, tá bom? Ela é uma massa que eu poderia usar facilmente para bolos de 4 camadas de massa, 3 de recheio e com facilidade também para para bolos de andar, né? Porque ela realmente é uma massa deliciosa, bem úmida e estruturada. E ela é uma massa que, como vocês podem ver aqui, eu coloco a mão e ela também deixa a minha mão brilhante, né? Da gordura que ela tem. Eu coloco dentro dela, como vocês podem ver lá no vídeo, quando vocês forem ver a receita, dentro da composição dela tem um pouco de óleo, o que faz que ela fique úmida e perde um pouco da resistência, da estrutura que a manteiga dá, mas ainda dentro daquela estrutura para a gente conseguir montar bolos de andares. Vou mostrar para vocês aqui mais de perto a diferença das massas. Ó. Essa aqui é a pão de ló, essa aqui é a massa de óleo e essa aqui é a massa manteigada. Ó. Minha massa manteigada, minha massa base óleo e minha massa pão de ló. Dito isso, espero que vocês já saibam escolher a sua massa para seus bolos, porque eu já falei as características dessas massas e que realmente você pode aproveitar esse conhecimento para escolher a melhor massa para o bolo que você vai fazer. Se você ficou com qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários que com muito carinho eu estarei respondendo. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até mais. Tchau, tchau. Já? Sí, vale. Action. Acción.